Olá, bem-vindo à Esperança, Formação de Cuidadores. Meu nome é Érica Camargos, sou médica de família, paliativista e atuo atendendo em domicílios desde 2017. Esta aula que você assistirá faz parte de um conteúdo mais amplo, direcionado tanto a familiares de pessoas que precisam de ajuda no dia a dia, quanto a profissionais que desejam iniciar uma carreira ou mesmo aprimorar suas habilidades como cuidadores. Na descrição do vídeo você encontra um link para o meu Instagram, onde tanto há mais conteúdos que podem te ser úteis, quanto mais informações sobre essa formação. Que bom que você está aqui! Nesta aula nós falaremos um pouco sobre autocuidado, sobre o cuidar de si. O lugar do cuidador é um lugar muito desafiador. Nunca será fácil cuidar de outra pessoa. No entanto, nós todos seremos ou somos convocados a cuidar. Cuidar significa estar ao lado de pessoas que muitas vezes estão passando pelo que eu chamo de a noite escura da alma, por um dos momentos mais difíceis da sua vida. E ninguém pode passar por isso no lugar dessa pessoa. Mas nós podemos nos capacitar a caminharmos com ela, a estar ao lado dela. Isso é um lugar muito importante. Este lugar não diz respeito apenas à outra pessoa que está no centro dessa atenção, desse cuidado. Diz respeito também à nossa história e a como nós respondemos a essa convocação que a vida fez para nós. A depender do ajuste do nosso olhar, o lugar de cuidar do outro pode ser também um espaço de grande amadurecimento pessoal e de reflexão sobre como nós desejamos ser cuidados ou desejamos ser encontrados no dia que nós também passarmos por essa situação difícil. E isso não é um anúncio necessariamente de uma tragédia, é um anúncio de algo de grande esperança. Porque se todos passaremos por situações difíceis na vida, e agora é o momento dessa pessoa que está diante de si, você foi a pessoa convocada para estar ali junto a ela, cuidando, né? E eu não estou aqui para passar um açúcar nessa situação, dizer que ela é fácil, que ela é bonita, ser excessivamente otimista. Eu estou aqui para dizer que a esperança, ela é galgada, ela é alcançada a trabalho árduo. Mas é uma busca que vale a pena e que é importante a gente fazer. Porque viver no desespero e na desesperança só nos afunda, só nos leva para uma situação mais difícil do que o que a gente está vivendo já é. Então, se a gente busca a ferro e fogo, com luta, com suor, esse olhar de esperança, isso faz toda a diferença, isso traz sentido, isso impacta positivamente tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Obviamente, cuidar demanda muito tempo e energia. Se a gente vai se deixando levar, só vivendo de demanda em demanda, nós tendemos a uma situação de maior cansaço, de maior apego a listas de tarefas, né? De uma mecanicidade no que a gente faz, de um automatismo. Isso leva à negligência de nós mesmos, nós deixamos de preocupar com a nossa saúde, nós assumimos uma postura um pouco mais pessimista da vida, nós tendemos a objetificar mais o outro, perdemos essa noção da empatia, da simpatia. Temos aí uma sensação de insignificância, de impaciência, de frustração e também de desesperança, como se aquela fosse uma situação sem saída. Essa postura ela é característica, inclusive, das pessoas que sofrem com uma sobrecarga patológica do trabalho chamada burnout, né? Então, como nós podemos procurar e buscar a nossa melhor forma, tanto para estarmos bem, quanto para cuidarmos da pessoa de quem precisamos cuidar? Então, as dimensões do autocuidado, elas também envolvem pelo menos 4 aspectos. É óbvio que essa é só uma forma de colocar e de esquematizar para a gente conversar sobre isso, mas a gente pode ver de outras formas. Pensando num esquema de 4 dimensões do autocuidado, nós temos que pensar aí na dimensão física, psíquica, social, familiar e espiritual, existencial, sabendo que elas se interrelacionam de uma forma muito dinâmica. A dimensão física diz respeito ao nosso corpo. Então, muito do que eu vou dizer aqui, a gente já sabe, no entanto, a gente tem dificuldade de implementar. Mas acho que é sempre importante a gente reforçar,
nessa importância. A alimentação saudável, alimentação balanceada, rica em fibras, né, com vegetais, com carnes, com proteína, com diminuição dos alimentos processados, com diminuição dos alimentos que a gente precisa desembalar, né, com um aumento dos alimentos que a gente precisa descascar. Então isso tudo tem um impacto muito grande, tanto na nossa saúde como um todo, principalmente se a gente já tem alguma comorbidade, mas mesmo se não, tem impacto no sono, tem impacto na nossa disposição de levar o dia. Então é importante a gente reforçar isso e investir em alimentos melhores se a gente puder financeiramente, se não nas escolhas dentro dos alimentos a que a gente tem acesso. Falando um pouquinho também sobre atividade física. Então tem estudos mostrando que a atividade física regular é uma das medidas dentro da medicina com um impacto mais amplo para grande parte das doenças, né? As doenças que mais matam no mundo, doença cardiovascular, depois, né, a gente tem também as doenças oncológicas, as doenças demenciais. Ou a atividade física ajuda a prevenir a doença, ou ela ajuda a preparar o seu corpo para ter uma recuperação melhor ou lidar melhor caso essas doenças venham a acontecer, né? Ela atua na questão da reserva, seja na reserva física, na reserva cognitiva, né? Muitos estudos já mostrando o impacto da atividade física na prevenção e no melhor desfecho em pacientes com demências. Não é coisa pouca, né? A atividade física, ela é um dos carros-chefes no tratamento das síndromes depressivas, das síndromes ansiosas, né? Ela melhora a regulação emocional, a nossa capacidade de lidar com o estresse emocional, né? Que é algo muito frequente no dia a dia do cuidador. Então, a atividade física pode ajudar a gente em tudo isso. Nós precisamos investir pelo menos 30 minutos por dia. Não consigo 30, 10, 20, devagarzinho, vai começando. À medida que você vai percebendo o impacto positivo disso, você vai aumentando. É importante estar ciente que fazer atividade física regular, se você nunca fez, vai cansar, vai doer um pouco, né? Se for algo desproporcional, precisa procurar atendimento e ajuda. Mas vai causar um desconforto, seu corpo que estava sedentário está começando a se movimentar. Então, até que ele entre num ritmo, isso vai ser desconfortável, mas é um investimento que vale muito a pena. Então, não deixe de lado, não menospreze e não subestime, tá bom? O exercício da atenção plena também é algo que pode fazer muita diferença na vida do cuidador. Porque quando a gente está lidando com muitas tarefas, isso é muito mais cansativo. Quando a gente está dando banho pensando no almoço que tem que ser feito, isso exaure a gente. Então, exercitar a atenção plena naquilo que você está fazendo é um tipo de meditação, tem um nome para isso, se chama Mindfulness. Embora ela possa ser feita com você quietinho, paradinho, tirando um tempo, se atentando à sua respiração, ela pode ser praticada de outras formas também. Então, enquanto você está, por exemplo, digamos, dando um banho, você está totalmente atenta à pessoa ali diante de você, você está percebendo as sensações que aquilo está causando em você e atento ao que pode estar causando na outra pessoa, a temperatura da água, a umidade, o vapor, o ruído. Então, e é um treinamento, nós não conseguimos isso naturalmente, é um treinamento te levando completa e totalmente para aquele momento. Isso é terapêutico para você e para outra pessoa, com certeza, que vai desfrutar de uma presença muito mais qualificada sua ali naquele momento. Outro ponto que eu trago na dimensão física é o da beleza. Então a gente acha que a beleza, a estética é algo secundário, às vezes a gente lida com isso como se fosse algo fútil, e não é de forma alguma. Nós fomos criados para contemplar e sermos, de certa forma, alimentados pela beleza. Todo movimento ativo que a gente faz no sentido de se aproximar disso traz ganhos para a nossa psique, para o nosso corpo, para o nosso bem-estar, né? Então pode ser, você não precisa acordar e estar pronta, maquiada, com uma roupa maravilhosa, né, perfeita ali pela manhã. Não é isso, mas é um movimento de um autocuidado, né, de cuidar do seu corpo mesmo. E também da sua postura, né? Então, quando a gente está no trabalho, se a gente tem uma atenção para como a gente faz as coisas,
a forma como a gente anda, a forma como a gente fala, a forma como a gente interage, a forma como a gente entrega algo para outra pessoa, a forma como a gente olha e recebe algo daquela pessoa. Isso tudo tem um impacto estético no nosso ser. Então, é importante a gente se atentar a isso. Essas questões que a gente faz um esforço ativo, parece que a gente vai demandar mais energia, que vai demandar mais energia da gente, e de fato demanda um pouco mais de energia, mas o retorno disso é muito grande, né? É um certo descanso. Fazer as coisas de qualquer jeito, atropeladas, é muito mais cansativo, frustrante e menos recompensador. E por fim, pensando na dimensão física, eu também trago a importância de tratarmos as condições pré-existentes. Então, você, cuidador, que tem um diagnóstico de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia, de sobrepeso ou obesidade, tratar isso é algo prioritário, é algo importantíssimo para a sua saúde. Não negligencie porque são doenças silenciosas, porque o preço disso é muito alto, a consequência disso chega, né? A consequência disso chega em forma de cansaço, de fadiga, chega em forma de um organismo mais inflamado, que dorme pior, mas isso também chega em forma de uma doença cardiovascular mais grave, um infarto, um AVC, né? Um câncer. E esse é justamente o nosso objetivo, prevenir essas situações, prevenir essas condições, para que vocês possam, para que nós possamos ser mais independentes, mais autônomos e viver com uma melhor qualidade de vida pelo maior tempo possível. Falando sobre a dimensão social e familiar dos cuidadores, antes de discutirmos os seus potenciais, eu gostaria de pontuar a importância de não se desgastar em termos de energia, de paz, de força, de paciência, com quem já demonstrou que não será uma fonte de apoio, né? É claro que é preciso que você converse, é preciso que você recorra, inclusive, a meios legais, né? Às vezes a pessoa não quer dar um apoio presencial nos cuidados, mas pode ajudar financeiramente, né? Corra atrás do que estiver ao seu alcance. Mas se você já percebeu que essa pessoa é refratária em estar presente, em fornecer apoio, não se desgaste mais com isso. Isso tira a sua paz, isso tira a sua paciência, isso tira a sua energia, isso tira o seu sono. Tudo isso é precioso demais para ser perdido com quem já demonstrou que não ajudará. Então, direcione isso tanto para o seu cuidado, quanto para o cuidado da pessoa, né, que está com você, e para mapear e identificar outras formas de apoio. Sim, dentro da situação social e familiar, a gente pode identificar aí tanto pessoas que se disponham ao cuidado afetivo, quanto ao cuidado pago, né? E se tiver ao nosso alcance, nós precisamos contar com essa ajuda. E nós precisamos aprender a pedir ajuda, que há pessoas que estariam dispostas a ajudar. Um pouquinho que seja aqui, um pouquinho que seja ali, estariam dispostas a ajudar. Mas nós precisamos verbalizar isso. Não há nenhum problema em precisar de ajuda, em contar com ajuda, né? Na verdade, nós estamos aqui para isso, para convivermos em sociedade, em comunidade. E essa força da comunidade, ela é muito potente. Então, verbalize isso. Às vezes tem uma vizinha que não teria problema nenhum em ficar meia hora com o seu familiar ou com a pessoa de quem você cuida, para você ir à academia, fazer uma caminhada, correr um pouquinho, ir na academia do bairro, né? Então, dê esse passo, peça ajuda, envolva tantas pessoas quanto possíveis no cuidado. Às vezes você fica querendo poupar pessoas, não, vou poupar meu filho, ele é adolescente, ele já estuda. Não poupe. Quem está ali por perto, não poupe, traga para perto. A criança para brincar ali junto, né? Ou para fazer passos simbólicos de cuidado. Sabe por quê? Isso é educativo, tanto para as crianças, para os adolescentes e para os adultos também. Com a sua postura, as pessoas aprendem. Com a sua entrega, as pessoas aprendem. Porque, como eu disse no começo, todos nós passaremos pela noite escura da alma. E aí, quando essas crianças, adolescentes ou outros adultos passarem, elas poderão se lembrar do seu exemplo, de como se enfrenta uma situação difícil, de como cuidamos uns dos outros. E isso pode fazer toda a diferença na forma como essa pessoa lidará com a sua dificuldade.
Sobre a dimensão psíquica, nós precisamos estar muito atentos ao risco de sobrecarga. Eu digo atentos, não hiperfocados, não preocupados além da conta. Atentos. Se a gente sabe que a gente ocupa uma função que pode nos expor a esse risco, o risco de um burnout, por exemplo, estejamos atentos e vigilantes, né? Nesse contexto de sobrecarga, nós podemos desenvolver sintomas depressivos, sintomas ansiosos, nós podemos desenvolver uma postura de cinismo diante da vida, de perda de esperança e de fé na bondade do mundo, existente no mundo, porque é a maldade, mas a bondade também. Nós podemos perder a empatia em relação à pessoa que a gente cuida, em relação aos problemas como um todo. E isso é doença. Isso precisa de cuidado, isso precisa de atenção. Então, esteja vigilante para que você possa intervir antes que tome proporções maiores e, principalmente, confie nas pessoas que amam você. Eleja pessoas que possam ser referência e estar vigilantes em relação a você e te comunicar caso algo comece a não estar bem. Tenha seus ouvidos sensíveis, tenha a humildade de ouvir essas pessoas que se importam com você e procurar ajuda, porque às vezes nós mesmos demoramos muito para perceber quando nós estamos imersos nessa situação. Ficamos mais irritadiços, ficamos mais impacientes, mas quem está com a gente e que nos ama não é para confiar em qualquer palpite de fora não, mas das pessoas que são referência para você, ouça, busque ajuda. É importante também tratar condições que já são existentes mesmo antes dessa questão do cuidado. Talvez você tenha um transtorno ansioso, depressivo ou algum outro transtorno de saúde mental que precisa de acompanhamento. Então não negligencie isso. O impacto desse tipo de situação na nossa qualidade de vida é muito grande. Por que viver um dia pior se nós temos a oportunidade de vivê-lo melhor? Então vamos procurar ajuda, tá bom? Lembrando que às vezes nós dizemos, o descanso ele é fundamental, né? O descanso é quando a gente para, respira mais fundo, contempla o nosso trabalho. E aí o que a gente precisa ter quando a gente está numa posição de muitas demandas é não criar uma expectativa irreal em relação ao que será o descanso. É claro que o ideal é que você possa dormir mais horas de noite, num dia que você está mais cansado, que você possa sair, passear, né, viajar. É claro que precisa disso, mas nem sempre será possível. Então, mas não entenda que o descanso é só essa situação. O descanso é basicamente mudar de atividade. Quando a gente muda de atividade, a gente está, de certa forma, descansando. Então, eleja aí quais são os seus hobbies, mesmo que você esteja ativo durante eles, mesmo que você não consiga se desligar 100% do que você está fazendo e algumas coisas dependam de você e você vai precisar manter aquela conexão, o ideal é que possa, mas às vezes não pode. Então, se ocupe de outras coisas que geram em você uma sensação de descanso, né? E momentos de respiro são fundamentais. Então, aquela vizinha, aquela sobrinha sua que queria fazer uma rendinha extra, chama ela para ficar ali meia hora cuidando, atenta, dá um dinheiro, alguma outra forma de remuneração para ela te ajudar naquela forma pontual para que você possa ter um respiro, para que você possa dar uma volta, né? Há possibilidades, nós precisamos ser criativos aí na nossa rotina. E quando você tiver um tempinho ocioso, né, tente utilizá-lo também com atenção plena. Nós tendemos a fazer o que nesse tempo ocioso? Pegar o celular, ficar rolando o feed, vendo um monte de videozinhos. Isso às vezes pode nos cansar mais. Então, tente ocupar o seu ócio também com situações em que você possa desenvolver essa atenção plena. A dimensão existencial, espiritual, transcendente pode dizer respeito a um maior aprofundamento na experiência religiosa que faça sentido para você. Mas, para além disso, também diz respeito a uma instalação na realidade. Diz respeito a observarmos como o universo é muito além do que estamos vivendo ali naquela situação do cuidado. Porque isso pode nos dar uma sensação, nos ajudar a nos instalarmos ali, a nos posicionarmos no mundo de uma forma mais realista, né, na vida. Não acharmos que nós somos os preteridos do universo, né?
mas lembrarmos que existe um universo muito grande para além da gente. Isso pode ser, de certa forma, nos trazer algum alívio, né? Desenvolver as virtudes, então identificar o que eu preciso, né, e posso amadurecer um pouco mais do ponto de vista das virtudes, né? A longanimidade, a paciência, a fortaleza, né? Estudar as virtudes e aplicar essa iniciativa de desenvolvimento das virtudes até onde a gente quer chegar. Então isso também tem um impacto tanto no nosso desenvolvimento pessoal quanto na qualidade do cuidado que a gente oferta. A oração, né, que é uma estratégia utilizada aí por muitas vertentes religiosas, ela tem um papel, né, para além do benefício espiritual, ela tem um papel de nos ajudar a organizarmos os nossos pensamentos e as nossas prioridades. Então, é algo importante e positivo que a gente possa implementar na nossa rotina. E é importante também educarmos o nosso imaginário, né? Quando a gente se alimenta de arte, de histórias, de contos, de vivências de outras pessoas, com o interesse de estudo, isso amplia a nossa mente para as possibilidades, tanto para entender que há outros, além das dificuldades que nós enfrentamos, há outros tipos de dificuldade no mundo, mas também há muitas formas de superação de cada uma das dificuldades. E aí, quando a gente conhece a forma como outras pessoas lidam com seus desafios, com a sua humanidade, com as suas limitações e também com as suas alegrias, com suas recompensas, isso cria em nós uma situação de um grande é possível. É uma educação da alma, de certa forma. Finalizamos, não nos enganemos. Cuidar nunca será fácil. Sempre será denso, sempre dará trabalho e por isso nós precisamos de muito preparo, nós precisamos de estudo, nós precisamos de ajuda. Nós fomos feitos com capacidade, com criatividade e com oportunidade para desenvolver e aprimorar as estratégias para a gente fazer isso, né? Cuidar do outro, cuidar de nós mesmos da forma mais leve, embora difícil, mais edificante e mais frutífera possível, né? É isso, há esperança. Ela não vem de graça, ela vem com trabalho, mas há esperança. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa é uma frase de Nietzsche, em 1889. No entanto, ela tem sido muito explorada, principalmente no campo da logoterapia, para lembrar que a vida tem sentido. Se o sofrimento é parte da vida, a gente também pode encontrar um sentido no sofrimento e isso ser parte da composição da nossa esperança.